general sacrificou tudo por uma vingança épica. Olha só, hoje vamos mergulhar numa das vinganças mais insanas que a história já registrou. Estamos falando de generais que literalmente queimaram suas próprias vidas só por ver o inimigo se ferrando. E não é exagero. Alguns desses caras transformaram a sede de vingança numa arte tão refinada que Hollywood ainda tenta copiar. História 1. Aníbal Barca, o homem que jurou ódio eterno. Roma, 218 a.C. Imagina ter 9 anos de idade e seu pai te fazer jurar literalmente de joelhos que você vai dedicar sua vida inteira para destruir uma cidade. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Aníbal Barca. O moleque teve que colocar a mão no altar e prometer que Roma ia virar pó. E cara, ele levou isso a sério. Aos 26 anos, Aníbal já comandava um exército de Cartago e tinha um plano tão maluco que os próprios generais dele acharam que ele tinha pirado. Cruzar os Alpes com 90 mil soldados e 37 elefantes de guerra no inverno, porque aparentemente andar pelo caminho normal era coisa de perdedor. A travessia foi um inferno. Metade do exército morreu congelado. Os elefantes começaram a desabar nos precipícios. E Aníbal perdeu um olho numa tempestade de neve. Mas sabe o que o maluco fez? Continuou andando. Quando finalmente chegou na Itália, ele começou a massacrar legião romana atrás de legião romana. Em cenas, canas, ele destruiu um exército de 80 mil romanos, usando uma tática tão genial que até hoje é estudada nas academias militares. O cara transformou vingança em ciência. Por 15 anos, Aníbal aterrorizou Roma sem nunca atacar a cidade diretamente. Ele queria que os romanos vivessem no terror, sabendo que ele estava lá, esperando. A vingança mais psicológica da história antiga. O desfecho. Roma eventualmente, mas Aníbal nunca se rendeu. Preferiu tomar veneno a ser capturado. Literalmente morreu antes de dar o braço a torcer. O cara mais teimoso que já existiu. História 2. Sebastião de Portugal. A Cruzada Suicida. Marrocos, 1578. Dom Sebastião de Portugal era daqueles reis que acreditavam que Deus estava pessoalmente torcendo por eles. Aos 24 anos ele decidiu que ia reconquistar o norte da África inteiro para os cristãos. Sozinho, porque aparentemente ninguém explicou para ele como funcionava a matemática básica. O plano era simples: desembarcar no Marrocos com um exército português e acabar com o Império Muçulmano. O problema é que simples e suicida às vezes são sinônimos. Em El Kasser Kibir, Sebastião encontrou um exército marroquino 3 vezes maior que o dele. A temperatura estava 40 graus, seus soldados estavam morrendo de sede e os cavalos começaram a desmaiar antes mesmo da batalha começar. Qualquer pessoa normal teria recuado. Sebastião, o cara colocou a armadura mais pesada que tinha, pegou uma lança e gritou, pela glória de Cristo, antes de cavalgar direto para o meio de 50 mil inimigos. A batalha durou 4 horas. Quando acabou, 8 mil portugueses estavam mortos, incluindo Sebastião e praticamente toda a nobreza de Portugal. O rei sumiu tão completamente que até hoje ninguém sabe onde está o corpo dele. A vingança. Portugal ficou órfão de rei e acabou sendo engolido pela Espanha por 60 anos. Sebastião conseguiu se vingar de Portugal. História 3. Bento Gonçalves, o gaúcho que virou imperador por birra. Rio Grande do Sul, 1835. Bento Gonçalves da Silva era um estancieiro gaúcho que tinha uma rixa pessoal com o governo imperial brasileiro. O cara achava que Porto Alegre merecia mais respeito, mais autonomia e principalmente impostos mais baixos no charque. Quando o governo mandou um presidente da província que Bento considerou um insulto pessoal, o gaúcho decidiu que ia resolver isso do jeito mais dramático possível, declarando independência total. A Guerra dos Farrapos começou como protesto fiscal e virou uma das revoltas mais longas da história do Brasil. Bento se proclamou presidente da República Rio-Grandense e passou 10 anos lutando contra o Império. O cara era tão teimoso que mesmo quando foi capturado e preso na Bahia, ele continuou comandando a revolução por carta. Escapou da prisão, voltou para o sul e recomeçou a guerra. Durante uma década, Bento transformou o Rio Grande numa zona de guerra total. Cidades foram destruídas, famílias se separaram e a economia regional entrou em colapso. Tudo porque ele não gostou do presidente da província que mandaram. O final, depois de 10 anos, Bento finalmente aceitou um acordo de paz. Ganhou uma anistia geral e algumas concessões políticas. O homem que conseguiu fazer o Império Brasileiro negociar por uma década inteira só porque estava pistola. Conclusão. E aí está, 3 generais que provaram que quando um cara com poder militar decide que vai se vingar, o mundo inteiro sente o impacto. Aníbal quase destruiu Roma por causa de um juramento de criança. Sebastião acabou com seu próprio reino por orgulho religioso. Bento transformou uma briga política numa guerra de 10 anos. A lição aqui é clara: nunca subestime um general com complexo de vingança. Esses caras são capazes de queimar continentes inteiros só por provar que estavam certos. Afinal, qual é a diferença entre um herói épico e um maluco perigoso? Só o lado da história que você escolhe acreditar.